Fala, senhores, tranquilo? Kadar na área. O vídeo de hoje é por que as nações fracassam. Porra, o cara... É um livro, tá? É inspirado num livro essa aula. O nome do livro é homônimo a isso. E... Porra, eu entendo. O Vitor, que é um dos garotos que fazem corte aqui pra página, ele já tinha sugerido falar sobre isso. Mas é um assunto que eu evito entrar, cara, porque ele trabalha, às vezes, sentimentos ideológicos. Mas esse livro, ele me pareceu ser bem sensato em mostrar o fato. Cara, peço desculpa aí, porra, o cara não tava martelando até agora, começou a martelar agora. Mas o guarda faz o melhor que pode com o que tem. Mas eu fico preocupado com o tipo desse vídeo, então eu preciso que os membros, eles que vão ver primeiro, eles me deem o feedback para saber se tá funcionando a mensagem. Mas aqui, cara, é uma tentativa de busca da verdade, tá? Eu vou apresentar fatos, eu não vou... eu não vou levar... Vou deixar vocês entenderem por que as nações fracassam e por que... A conclusão eu vou tentar deixar ser bem... Embora vai ser nítido que quando eu comentar os tópicos, o porquê dá certo e o porquê dá errado. E no final, eu quero que vocês falem por que o Brasil dá certo e por que o Brasil tá errado. Você vai ficar muito claro depois dessa aula por que o Brasil dá certo e por que o Brasil tá errado. Esse livro, cara, o autor, ele pesquisou todos os países que têm o IDH e o PIB acima da média. E ele faz um estudo analítico, certo? Para definir características. E ele derruba alguns mitos, né? Dá um exemplo. Tinha um mito que todos os países acima da linha do Equador, que são países no geral frio, tendem a prosperar. E os países abaixo tendem a ser subdesenvolvido. E ele mostra que isso não é verdade. Tá? Você tem países fracassados lá em cima e você tem países muito bem-sucedidos aqui embaixo, Austrália, não sei se Singapura, mas ele fala... Eu aprendi sobre esse livro, né? Eu fui dar uma palestra e é aquele tipo assim, alguém achou um livro bom e aí várias pessoas vão lendo o mesmo livro por influência do cara que achou bom e aquilo mudou a visão dele. Então eu fui buscar esse livro por causa disso. Eu vi as pessoas argumentando, falando. Eu já li livros como Caminho da Servidão, né? O Caminho da Servidão de Hegel, ele vai mais ou menos te orientar. Por que as nações sucumbem à ditadura, como é que é o processo para se tornar uma ditadura. É um livro muito simples, muito direto, mas muito claro. Eu li Arquipélago de Gulag, é um livro muito pesado. Tá? Quem for ler tem que estar com o estômago em dia. Embora quem é ideológico diz que o livro é uma farsa, embora tem números, tem tudo, tá tudo registrado. É apresentado por meio de documentos por uma pessoa que passou por aquilo. Quem não sabe, Gulag são os campos de concentração soviéticos na época de Stalin. E ele explica como funcionava, né? Não foi só o Holocausto que teve campos de concentração. Países ideológicos com ditadura exploraram muito, tá, a sua população. Tudo em prol da causa. Por isso eu me preocupo com o coletivismo. Independente se você chama o coletivismo de direita ou esquerda, todo coletivismo, para mim, é perigoso. O que é coletivismo? Coletivismo são processos ideológicos onde a causa se torne mais importante do que a individualidade. A individualidade, se for respeitada, se a gente lutar pelo indivíduo, pelos direitos e garantias do indivíduo, a gente naturalmente protege a todos. Porque se a gente protege o direito de um, e todos somos um, a gente protege todos. Quem vai defender isso é a Ayn Rand. Só para vocês terem fui um cara muito pobre, então meu crescimento político, ele começa por influência dos professores, no meu colégio público, que faziam greve todo ano. Eu cheguei a ser vice-presidente do meu grêmio, né? E participei das conferências e tal, e não entendia pouco. Era mais usado como massa de manobra, isso era a verdade. Os instrutores faziam greve, eu que trabalhava o dia inteiro e ia pro colégio como forma de folga,
eu não faltava nem quando era greve, mas era bom que eu não precisava ficar estudando. Então ficava ali, né, ia jogar basquete, ia trocar ideia, tipo assim, era um recreio de dia inteiro. Então eu tirava proveito como garoto imaturo, e isso foi me cobrado quando eu comecei a estudar para oficial, né? A hora que eu comecei a estudar, eu tinha um déficit muito grande, eu praticamente era um semi-analfabeto. Eu não sabia ler, não sabia estudar, nada que eu tinha pego no colégio era decente, né? Eu não tinha formação básica. E onde me cobrou mais? Na parte de exatas. Porque a minha formação era tão ruim que os professores nunca forçaram ela ao ponto de me testar. Então eu não sabia fazer quase nenhuma operação daquelas. E isso é cobrado no vestibular, que você, né, testa todos os conhecimentos. Eu não tinha como estudar, pagar meus estudos, né? Tipo assim, viver de estudar. Então eu tinha que trabalhar e estudar. Eu era soldado fuzileiro e cumpria ali, sempre que podia, estar estudando para poder buscar um futuro melhor para minha família. Mas eu mantinha... É natural, cara, e isso a esquerda é muito boa. A propaganda da esquerda é muito boa, muito melhor que a da direita. Porque a propaganda da esquerda, ela vai tirar de você a responsabilidade. Ela te coloca como vítima. Você é vítima do sistema, você é vítima do passado, você é vítima da herança, você é vítima do rico, você é vítima do empresário. Você nunca é o culpado. Pô, não ser culpado é ótimo, né, cara? Você não se achar um merda é ótimo. Então não dá vontade de... Só que isso também não dá vontade de mudar, né? Então, assim, a esquerda é muito boa pra isso. Ela tem uma propaganda boa, mas ela não entrega, nitidamente, ela não entrega. E você pode... Isso é mostrado no livro, mas eu nem quis pontuar aqui, mas fica claro que todos os países que seguiram pra ideologia viraram ditadura, viraram uma oligarquia onde os mais poderosos tinham muito e os mais miseráveis não tinham nada. Né? A miséria se pluraliza em nome da igualdade, em nome da causa. Né? E quem é contra ou é morto ou se torna escravo. E não sou eu que estou dizendo, você pode estudar e procurar saber. Claro que a propaganda ela sempre vai reverter, falar, não, mas ali eles desvirtuaram o processo, mas sempre vai ser desvirtuado o processo. No livro do Hegel ele explica por quê. Né? A ideologia, e se quiser, tá? Eu aprofundo outros livros sobre isso. Eu acho que a nossa página ela está crescendo como um manual da vida, e eu defendo a individualidade acima de tudo. Então eu acho que chegou a hora da gente começar a falar alguns pontos de forma sóbria, sem emoção, mas com os fatos, respaldado pelos fatos. Não tem como se discutir contra fatos. E aí, né, continuando a minha progressão, eu comecei esquerda. Porra, eu sou fudido. Eu sou trabalhador. Minha vida é uma merda. Esses caras dizem que não é culpa minha. Eles dizem que são trabalhadores, então eu também sou, então também funciona. E, porra, eles me prometem que se eles forem no poder, as coisas melhoram pro trabalhador. Porque o que dá errado é porque os empresários, os banqueiros, os não sei quem, quando tomam poder, eles acharcam o povo. E, como toda boa mentira, eu acreditei, a propaganda é muito boa. E aí quando você chega na fase do vestibular, e para oficial da polícia a peso 2 era história, eu estudei muito humanas. E humanas, né, por ela não ter exatidão, ela pode ser contorcida pelo narrador. Né, alguns fatos podem ser contorcidos, porque a verdade, né, eu ensino isso no curso, a verdade ela tem vários pontos, tá? Tudo depende de onde o observador está olhando. Você olha um ponto daqui, o fato aqui, você enxerga esse lado. Eu olho o ponto daqui, eu enxergo esse. E os dois estão falando a verdade. Quem busca a verdade tem que buscar entender a pluralidade dos fatos, para ir assim enxergar a verdade. No meu curso, que é um manual mais profundo da vida, eu ensino ferramentas de investigação, eu bato, né, eu não bato só transformar a sua vida. Eu te dou ferramentas para você aprender a fazer o que eu faço, como eu faço as coisas, como eu monto esses raciocínios. Então lá tem todas as ferramentas. Por isso que eu digo assim, aqui tem 170 vídeos, lá já tem 200.
nenhum repetido. E lá é profundidade, aqui é superfície. Aqui eu bato muito na superfície, os assuntos, para você entender porque a onda é a onda. Lá eu bato porque a corrente forma no fundo, onde tem as correntes do sul, entendeu? Analiticamente, assim que, analogia, assim que seria. Então, eu comecei de esquerda. Eu comecei acreditando de esquerda e contaminado pelos meus professores e aceitando a propaganda. E a esquerda, ela mostra assim, pô, cara, se você é um cara bom, você tem que ser de esquerda. E, cara, é muito humano ser de esquerda quando se é imaturo, tá? Tem até uma piada que diz, se com 20 anos você não é de esquerda, você não tem coração. Se com 30 anos você ainda é de esquerda, você é um idiota. E não deixa de ser verdade. E eu vou... Desculpa a piada, mas é um grosso modo, mas é um pouco. Não deixa de ser verdade. E eu vou explicar por quê, porque os fatos não negam, né? E aí, eu na construção, eu tinha uma visão de esquerda. E eu lembro, e por eu estudar muito história, eu rodava várias classes com professores de história diferentes para poder pegar vários pontos e entender, às vezes, coisas que um professor tinha eficiência de explicar e o outro tinha mais vontade. E eu lembro de bater num professor, cara, no Miguel Couto, que era um curso muito famoso aqui no Rio, que acabou, né, quando começou esses cursos online, e ele bater na tecla de... ele tem uma visão de direita dos fatos. E aí ele fala, cara, ele explicava os fatos com a visão de direita. Ele evitava falar, porque ele sabia que não era bem aceito, mas ele apontava o outro lado. Cara, tais coisas aconteceram assim, mas não foi por esses motivos, foi por esses aqui. E aí tu via e falava, cara, tem lógica, mas é doideira isso, não, né? Tipo, porra, meu professor ensinou aqui, eu resisti ele, eu lembro até hoje. Eu assisti todas as aulas, pegava os pontos dele, me deu curiosidade, eu buscava estudar, porque eu estudava muito fora do curso, mas eu não acatei muito. Entrei na polícia, e aí, cara, comecei a ter exposição com... Quando você entra pra polícia, você, de forma natural, por mais que seu trabalho seja ético, por mais que você seja honesto, por mais que você seja valente e justo, você entrou na classe dos opressores. Por quê? E aí eu vou explicar um outro ponto. A guerra cultural do Antônio Gramsci, ele prevê que o proletariado, que é o povo trabalhador, que seria, teoricamente, quem faria a revolução, a próxima revolução, segundo Marx, não vai fazer revolução. Ele se beneficia do capitalismo. Quanto mais o capitalismo cresce, quanto mais o milionário prospera, mais os seus funcionários crescem. É um efeito cascata. Porque ele melhora o serviço dele, existem outros competidores, melhoram o serviço dele. E aí, às vezes, a melhora do serviço é porque tem um funcionário. Esse cara tá pagando 5 para esse funcionário. Meu irmão, esse cara aqui vai pagar 20 para roubar esse funcionário. A selvageria do mercado capitalista, que é tão nociva, quando entra em conflito, ela reequilibra o jogo. Um serviço que você presta com excelência te pagará mais com excelência em quem quer ganhar mais. Então o cara fala, porra, irmão, eu tô ganhando X. Se esse cara entrar aqui, eu vou aumentar meu faturamento em 3x, mas, porra, vou diminuir minha margem. Mas eu diminuo minha margem, mas aumento o faturamento. Porra, a conta fecha, vale a pena contratar esse cara. E aí começa. E aí você começa a competitividade. E isso, naturalmente, o Antônio Gramsci previu que a classe proletariada ela nunca ia se revoltar. Porque ela conseguia ter casa, ela conseguia ter recurso, ela conseguia dar condição para a família dela. E aí, os que se revoltavam eram os que não conseguiam crescer e os marginais. E aí Antônio Gramsci fala, para a gente causar o caos que vai gerar a revolução, a gente precisa alimentar o marginal. A desassociação das correntes sociais. Aí ele vai atacar as 3 bases, que é crença, cultura, leis e aumento de oportunidade. Então o cidadão não pode se defender, as leis têm que ser fracas e a cultura tem que ser permissiva à violência, porque a gente é vítima e quem rouba é vítima. Não existe, tá?